objetiva. Quem não veio, claro, não teve o conhecimento, né, não participou, mas está tudo bem, você vai vir na próxima quinta e vai dar tudo certo, tá bom? Nós recebemos uma palavra da vida do nosso irmão Valdemir e foi muito bom, sabe? Eu saí daqui muito edificado, sabe? Com aqueles conselhos tão preciosos que ele deu para nós, amém? Nós precisamos celebrar isso, né? Falado através dos e depois eu levei você para Gênesis. Eu obedeceria a Deus se... E como você também vem, nós temos. Mas Satanás passou a ser o governante do homem, mas Deus agiu rápido e fez uma promessa. Quem lembra da promessa? Tá, vamos lá. Qual foi a promessa que Deus fez no Éden? Quando o homem pecou, cobriu-se de folhas, Deus falou algo. O que foi que Deus disse, gente? Que nasceria alguém, como é? Nasceria alguém da semente da mulher que esmagaria... Alô, som? Ok. Que esmagaria a cabeça da serpente. Deus logo se pronunciou. Após perder toda a população do Éden, ele perdeu 100% da população. Só haviam dois, os dois caíram, então Deus perdeu 100%. Não foi isso, irmão? Vocês não viram isso aqui domingo? Foi isso? E eu continuei falando mais coisas, falei a respeito do resgate que havia na velha aliança. Redenção quer dizer isso, resgate, amém? Pagamento de dívida. Eu disse a você, baseado em Levíticos capítulo 25, que existia duas instruções nesse capítulo, que era o ano sabático e o ano do jubileu. No ano sabático, o povo trabalhava 6 anos consecutivos plantando com base na agricultura, mas no 7º ano o povo não plantava, não plantava. Eles davam um descanso à terra no 7º ano. E no ano do jubileu, a cada 50 anos, havia um perdão, diga perdão, diga perdão, diga perdão de novo, perdão de dívidas. Aquela pessoa que estava endividada, aquela pessoa que havia comprado uma propriedade, aquela pessoa que não tinha condições de pagar as suas dívidas, aquela pessoa que estava escravizada, quando chegava o ano do jubileu, tudo era devolvido e restituído. Diga devolvido e restituído. Amém? Isso prefigurava, diga prefigurava, o que Cristo iria fazer conosco. Amém? Eu disse a você também no domingo que quando um irmão seu, lá na antiga aliança, ele entrava numa dívida, alguém poderia pagar a dívida dele. Quem era, irmãos? O seu parente. Aí eu dei exemplo, Marcos estava sentado justamente na posição onde está Carla e Léo. Eu dei o exemplo de Marcos, eu disse, olha, imaginemos que Marcos contraiu uma dívida lá na velha aliança. E eu fosse irmão de Marcos, eu teria todo o direito de chegar em Marcos e dizer, olha, eu vou resgatar a sua dívida, eu vou pagar a sua dívida. E o que acontecia em seguida é que Marcos deixaria de ser escravo da dívida e passava a ser o que meu? O meu o que, gente? Escravo. Aí eu perguntei a você, que diferença faz isso? Ser escravo da dívida e ser meu escravo, você lembra disso? A diferença estava no ato de misericórdia. Marcos agora passaria a ser escravo do meu amor. Você está aqui? Aí eu dei um exemplo também da viúva de Eliseu.
Você lembra que ela não tinha como pagar a dívida? E ela chega diante do profeta Eliseu pedindo socorro, porque vieram os credores e iam levar os filhos dela. Ela não tinha como pagar, certo? Mas o profeta Eliseu foi usado pelo Senhor e operou um grande milagre. Diga, um grande milagre. Amém? Aí eu mostrei para você, irmãos, aquela coisa maravilhosa que Jesus fez. Jesus veio ao mundo. Amém? Você crê nisso? Você crê mesmo nisso? Jesus veio ao mundo há mais de 2000 anos. Deus desceu à terra. A palavra veio e vestiu-se de pele. João diz isso no capítulo 1, que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Mas ele habitou entre nós. Deus veio e habitou na terra, aconselhando os homens. Jesus começou a dar conselho aos homens e passou a dizer o propósito da sua vinda. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim resgatar vocês, eu vim tirar vocês dessa condição, dessa natureza, dessa dívida opressora, dessa dívida espiritual. E só havia um jeito de Jesus fazer isso. Ele precisava tornar-se nosso parente. Amém? Você estava aqui no domingo? João capítulo 1, versículo 12. Põe para mim, Henrique, por favor. João capítulo 1, versículo 12. Vai mostrar que nós entramos nessa família. Você está aqui? Você entrou numa família maravilhosa. João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, você pode me ajudar nisso? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornar o quê? Filhos de Deus, a saber o quê? Então, peraí, quem crê no nome do Senhor torna-se o quê? Filho de Deus. Foi assim que você se tornou. Não foi a sua aparência, não foi o seu status social, não foi a sua habilidade, não foi a sua inteligência. O que tornou você e eu filho de Deus foi que nós simplesmente cremos no Senhor Jesus. Henrique, coloca para mim Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9. Olha o que diz esse versículo tão maravilhoso, Marcos, como eu gosto desse versículo. Olha o que diz Romanos capítulo 10, versículo 8. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, aonde que ela está? Na tua boca e mais aonde? No teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Presta atenção no versículo 9. Eu vou deixar você olhar o versículo. 2 elementos importantes na nossa vida de fé: boca e coração. Amém? Esse versículo nos faz lembrar, deixa ele aí, Henrique, nos faz lembrar do que Jesus disse em Marcos 11, 23. Não é isso? Crer com o coração e falar com a sua boca. Vai ser sempre assim. Sempre dessa forma. Primeiro, crer dentro. E por que eu preciso falar? Porque você é filho de Deus. Papai fez isso lá em Gênesis. Ele chamou a existência. Então disse Deus. Então disse Deus. Então, para que a sua fé funcione, você precisa crer no seu íntimo, crer no seu coração, crer no seu homem interior primeiramente. Por que eu preciso crer dessa forma? Porque isso te livra de uma fé fingida, de uma fé aparente, de um blá blá blá, de um papagaio, porque você está crendo de verdade. E quando você abre a sua boca, crendo no coração, é como se fosse Deus falando através de você. Você está aqui? Por isso a palavra diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás o que, irmãos? Salvo. Amém? É desse jeito, Marcão, que nós nos tornamos salvos.
Cremos. Alguém pregou, a fé veio pelo ouvir, e nós cremos. Eita, essa palavra é a palavra da verdade. É disso que eu preciso. A igreja é composta de pessoas que entenderam que eram impotentes para se salvar. Todos que estão na igreja são pessoas que entenderam: eu não posso me salvar. Eu preciso de um Salvador. Amém? Lá atrás, na velha aliança, havia um homem chamado Jó. E ele disse algo profético: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Ele mesmo não viu Cristo, mas de uma forma profética, ele levantou a sua voz, usou a sua boca e deixou essa palavra que norteia toda a humanidade. E chegou o dia que Jesus veio. Amém? E quando ele veio, ele não veio na perspectiva do que o povo esperava. O povo judeu estava sendo massacrado pelos romanos. O pano de fundo da vinda de Jesus era um pano bem duro. Os romanos estavam impondo a sua força. Os romanos tinham conquistado muitas terras. E de repente eles se viram numa situação muito difícil, porque não conseguiam, o Império Romano não conseguia mais dar assistência a tudo aquilo que eles haviam conquistado. Então eles passaram a oprimir a nação judaica, os judeus. E aparece então Jesus, de uma forma muito simples. Ele não veio montado num cavalo grande, num cavalo estonteante. Ele veio como um ser humilde. Paulo, escrevendo aos Filipenses, Paulo disse que ele se humilhou. Ele deixou o seu trono. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou e veio ao mundo. Por essa causa, algumas pessoas o rejeitaram. Você sabia que o povo muitas das vezes chamava Jesus, dizia que ele expulsava demônio por Belzebu? Você sabia que um dia tentaram empurrar Jesus do alto de um monte, e justamente na terra, no lugar onde ele foi criado, que era Nazaré, ele foi cheio de boas intenções para Nazaré, na vila que ele fora criado. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, ele não consegue fazer aquilo que ele queria fazer. Me pergunte assim, o que ele queria fazer? Curar todas as pessoas. Mas a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali senão poucos milagres. Porque a sua própria família de bairro, vamos dizer assim, não acreditava nele. Tratavam Jesus como comum. Não o reconheceram como o Salvador. A coisa ficou pior ainda quando ele começou a chamar Deus de Pai. Ele começou a chamar aqui na terra Deus de Pai. Quando pegava o pão, ele levava aos céus e dizia Pai. E o judeu ouvia isso, e o judeu ficava enraivecido, querendo tirar a vida desse homem que havia se levantado para blasfemar contra Deus. Mas você sabe muito bem que Jesus veio e ele cumpriu a sua missão. Ele tornou-se o nosso irmão. Amém? Você fica feliz por isso? Você fica muito feliz mesmo? Ele se tornou como nós éramos, para que fôssemos como ele é agora. Amém? Ele tornou-se o nosso irmão, por quê? Porque o pagamento da dívida só podia ser feito por um parente. Então o que Jesus é de você e de mim? Irmão. Amém? Que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz que nós vamos ser na eternidade como Ele é. Eu quero te levar para isso nessa noite. Essa é a continuidade daquilo que vimos. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia, glória a Deus.
O livro de Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, versículo 11. Amém? Você achou? Atos 1:11. Está escrito assim: e disseram, homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Isso é uma pergunta, né? Por que é que vocês estão parados aí, olhando para o céu? Eu não sei se você lembra, mas essa pergunta foi feita por quem mesmo? Esse cenário aqui é o cenário do Monte das Oliveiras, tá bom? Então havia ali no Monte das Oliveiras cerca de 500 irmãos. Diga 500 irmãos. Ok? Diga de novo, 500 irmãos. Ok? E Jesus estava prestes a ir embora. Ele já havia cumprido a sua missão. Ele já havia ressuscitado, ele já havia passado 40 dias com os apóstolos, dando ensinamentos. E agora estava no momento de ir embora, voltar aos céus. Certo, gente? Imagine nós, nesse momento, no Monte das Oliveiras. Você sabe que foi lá, no Monte das Oliveiras, onde muitas coisas aconteceram? E Jesus ali dá as últimas instruções. Quem está escrevendo é Lucas, baseado em coisas que ele ouviu, baseado em coisas que ele investigou, porque ele mesmo não estava lá, baseado em informações precisas. Lucas começa a escrever isso. E o que aconteceu foi que Jesus, contrariando a força-peso, você sabe que a força-peso é uma força que puxa tudo para o centro da Terra, chamada também de força gravitacional. Só que Jesus contraria essa força e vai para onde, gente? Vai para onde, gente? Para cima! Ele é assunto aos céus. Se você jogar qualquer coisa, se eu jogar esse livro, ele vai cair, porque existe uma força que o puxa para baixo. Jesus então, ele sobe para os céus e uma nuvem o oculta dos olhos daqueles discípulos. E o olhar dele foi bem parecido com esse que vocês estão aqui comigo, embora eu esteja apenas num plano um pouco mais elevado. Ele estava muito mais. Eu também estaria olhando como eles e ficar olhando. De repente, aparece dois varões e faz essa pergunta: ei, homens da Galileia, por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? O anjo fez uma pergunta que ele sabia a resposta. Esse Jesus, olha a informação preciosa que vai sair agora da boca desses anjos. Este Jesus, que foi elevado do meio de vocês ao céu, vai voltar do mesmo modo, ok? Diga do mesmo modo. Diga de novo, do mesmo modo. Como vocês o viram subir. Isso é uma promessa, não é? Isso é uma promessa. Ela é válida para os nossos dias? Eu ouvi um aleluia mais forte aí. Amém? A igreja se apoia nessa promessa. Não faz sentido você vir num culto um dia de domingo, se você não cresce nisso. Amém? Porque eu venho à igreja, porque eu sei que um dia ele vai voltar. E enquanto ele não voltar, nós somos responsáveis em trazer mais pessoas. Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Então, o anjo deu essa informação, Marcos, dizendo: olha, ele vai voltar do mesmo modo que vocês o viram subir. Quando eu ouvi essa palavra, eu era criança. A igreja está na terra há mais de 2000 anos. Não seria o caso de algumas pessoas desanimarem, gente? E não é o que acontece? Ele disse que vinha e não veio. Ele disse que vinha e não veio. Faz-nos lembrar aquelas cenas de filmes quando o pai fica responsável em pegar o filho para passar o final de semana e o garotinho fica sentado na frente da casa esperando o pai e o pai não aparece. O garoto fica frustrado. Ok? Mas é interessante que, embora Jesus tenha dito que voltaria e os anjos
tenham dado essa informação, a igreja não consegue desanimar desta volta. É hora do amém. Paulo disse que nós nos apoiamos nisso, nessa bendita esperança. Havia um profeta lá na velha aliança chamado Zacarias. Diga, Zacarias. Zacarias um dia foi tomado pelo Espírito e ele profetizou dizendo o seguinte, Zacarias 14, versículo 4, diz assim: e naquele dia, olha o que Zacarias estava falando, hein, na velha aliança. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido, aberto, rachado pelo meio, para o oriente e para o ocidente, num vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. O profeta Zacarias, ele viu Cristo voltando. E você que estuda escatologia, você que estuda aqui no Rema, você que vai fazer o Rema, você sabe que há uma matéria maravilhosa chamada escatologia, e ela diz isso, que quando Cristo volta na sua segunda vinda, e ele toca no monte das oliveiras, o monte vai se abrir. Amém? O profeta Zacarias viu isso, embora ele não tivesse um pleno entendimento disso, mas ele profetizou, porque a Bíblia confirma a Bíblia explica a Bíblia. Amém? Isso não é invenção minha, está escrito na palavra. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Diz assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, ok? Somos o que, irmãos? Ali está dizendo, nessa versão, que é a versão revista atualizada, está dizendo que somos os mais infelizes de todos os homens. Talvez na sua Bíblia tenha outra expressão que diz assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, a redenção continua. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, passado, presente, futuro. No passado você recebeu salvação, não recebeu? Aonde você recebeu? No seu espírito. Por isso não aconteceu nada com o seu corpício. Amém? Se o cabelo estava penteado, beleza, você saiu penteado. Se estava maquiado, saiu da mesma forma. Não aconteceu nada com o teu corpo. Por enquanto. Amém? Existe uma redenção feita, que é essa que você recebeu. Existe uma redenção em andamento, que é a redenção da tua alma. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: não vos conformeis com o quê? Com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é isso? Para que experimenteis a perfeita, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é isso que aconteceu, irmão Carlos. Eu fui salvo no espírito passado, eu estou sendo salvo presente, a minha alma, e existe uma salvação ainda no futuro, que é a salvação do seu corpo. Não está pleno ainda. Amém? Esse corpo ainda está seguindo os defeitos, o processo da queda, ele envelhece, é a casa terrestre, é o homem exterior que se corrompe. Amém? Mas vai haver um dia, diga, vai haver um dia. Com mais animação, gente, vai haver um dia em que esse corpo vai ser transformado. Paulo chama esse corpo de humilhação.
Nós dizemos, e é verdade, que nós somos casa, morada de Deus, templo do Espírito Santo, não é? Mas esse corpo, na perspectiva de Paulo, é um corpo de humilhação. E ele precisa mudar. Ele precisa ser salvo. Ele precisa se revestir da imortalidade. Diga imortalidade. O seu corpo vai se revestir, como o meu vai, da imortalidade. Amém? É isso que nos falta no momento. Por isso, a salvação é instantânea e progressiva. Eu sou salvo na hora. A partir do momento que eu creio com o coração e confesso com a boca, e isso é real dentro de mim, eu estou salvo. A minha alma eu estou salvando à medida que eu venho aos cultos, frequento as reuniões, participo da coinonia, da comunhão da igreja. Eu estou fazendo isso por quê? Porque eu estou lutando para salvar a minha alma. E ainda falta o corpo, que só será salvo quando, gente? Quando? Quando? Quando é que esse corpo deixa de ser mortal, perecível? No ar? É isso. No arrebatamento. É a salvação do corpo. Você está sendo abençoado? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Paulo escrevendo na carta da alegria. Essa carta ele estava preso dentro de uma prisão marmetina. Uma prisão escura. Só tinha um buraco lá em cima. Úmida, fria. E ele escreve aos irmãos essas palavras que eu vou ler para você ouvir. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz assim: tenho certeza. Eu disse que ele estava dentro da onde, irmãos? De uma prisão. Mas a prisão não tirou a certeza dele. Amém? Quantas pessoas passam por pequeninas pressões e querem sair da igreja? Não é? Paulo está dentro de uma prisão, privado da sua liberdade, no físico. Mas ele diz, tenho certeza. De quê? Aquele que começou a boa obra. Começou, tá? Se começou, ainda não terminou. Aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Ele vai voltar. Pode ser hoje, viu? Nós ensaiamos, viemos para um culto, não sabemos. Pode ser hoje. O diabo quer calar a voz das pessoas que pregam a segunda vinda, o arrebatamento, os eventos escatológicos. O diabo quer manter as pessoas na ignorância. Mas deixa eu te dizer uma coisa, na igreja local onde você está plantado, você vai ouvir a Bíblia por completo. Você vai ouvir sobre salvação, você vai ouvir sobre cura, você vai ouvir sobre batismo com o Espírito Santo, você vai ouvir sobre os dons do Espírito, você vai ouvir sobre unção, sobre fruto do Espírito, sobre o caráter de Deus, mas você vai ouvir também sobre a preciosa e bendita vinda do Senhor Jesus. Amém? E não é só aqui que você vai ouvir, você também vai ser um portador dessa mensagem. Então Paulo diz isso, olha, aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Mas deixa eu ler para você outro versículo que diz, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Abra, por favor. Henrique, coloca. Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 8 diz assim, preste bem atenção nisso, não deixa a sua atenção lá na segunda-feira não, amém? Fica aqui. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixa eu te mostrar um outro versículo bem importante, em Romanos capítulo 8, versículo 24, e eu peço a você uma atenção a um verbo que aparece aqui bem destacado.
Presta atenção em Romanos 8, 24. Recebemos essa esperança quando... Isso é presente, passado? O que é isso? Passado. Paulo está falando, olha, recebemos em esperança quando fomos salvos. Ou seja, em algumas versões, Paulo está dizendo, em esperança fomos salvos. Isso é passado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Eu vou fortalecer aquilo que eu disse a você sobre o sermos salvos lá atrás, no presente e no futuro. 1 Coríntios 1, 18 diz assim, muitos pregadores gostam desse versículo e é uma bênção mesmo. Olha o que diz. Vocês podem ler comigo, gente, por favor? Vamos lá, 1, 2 e vamos. A mensagem é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Está percebendo que você tem uma responsabilidade e uma coparticipação na sua salvação? Não é responsabilidade somente de Deus. Deus já te salvou no Espírito, mas você está sendo salvo, é você, bonitão. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, senhor. Você tem participação. Existem alguns planos odontológicos e médicos que são assim, não são? A empresa paga uma parte, não é assim, Léo? A empresa paga uma parte e o bonitão do empregado faz o quê? Paga outra parte. Isso mesmo. Amém? Precisa de um esforço seu. Ficar em casa com controle de televisão na mão, né? E achando que vai, né? Não vai dar certo, meu irmão. Levanta, toma um banhozinho, amém? Se arruma, perfuma e vai para onde? Para a igreja, para o culto. Tá doendo, bora. Você não faz isso no trabalho? Não estou dizendo que vocês não estão fazendo não, tá, gente? Estou dizendo que isso serve para mim, inclusive. Não é assim que a gente faz? Eu não venho na igreja só quando está tudo mil flores, tudo bonitinho, não. Às vezes a pressão está grande. O que nós temos que fazer? Chegar mais perto do Senhor ainda. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Amém? É o esforço. Eu estava ali louvando ali, e estava olhando aqui o grupo de louvor. Eu gosto muito de usar o pessoal do louvor aqui como exemplo, porque de fato são um exemplo para todos nós, a despeito de tantos exemplos que nós temos aqui. Mas a perseverança. Eu estava olhando ali cada um dos integrantes. Sempre aqui, irmãos. Sempre aqui. Salvo raríssimas exceções. Quando o Léo às vezes precisa ir ao Rio, ou por algum outro motivo. Então eles estão todos os domingos nos mostrando o que é fidelidade nas coisas do Senhor. Amém? Eu louvo a Deus e oro para que esse ministério cresça de uma forma poderosa. Amém? Amém? Todos os recursos necessários chegando, tudo o que eles precisam, a nível de instrumento, a nível de canhão, de luz, que eu não entendo muito bem disso, tudo que João precisa, Léo, a mídia, irmãos, isso sendo algo gracioso para o Senhor. Eu tenho certeza que eles estão fazendo aquilo ali já crendo para coisas maiores. Amém? Para nós é um exemplo que eles estão fazendo com tão pouco. Fiel no pouco, fiel no muito. Amém? Eu oro por isso. É por isso que quando eu estou aí cantando, irmãos, o mínimo que nós podemos fazer diante de uma fidelidade dessa é fazer o quê? É levantar o seu braço, é vibrar com essa palavra, é cantar, é trazer pessoas para vir à nossa igreja. Hoje um rapazinho, eu estava conversando com ele de manhã, ele falou, Carlos, eu ainda vou na tua igreja. Eu falei, amém, você vai ser muito bem recebido. Nós precisamos encher esse lugar, irmãos, nos contagiarmos, mostrarmos essas canções que são da palavra. Foi isso que me atraiu, Salgado, irmão Salgado, foi isso que me atraiu também. Eu ficava ouvindo, rapaz, essa igreja canta a palavra. Amém. Eu ficava prestando atenção na letra e lembrando de alguns versículos da palavra. Eu estou cantando o que a Bíblia diz. Amém? Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Romanos capítulo 5, versículo 10, olha o que diz.
Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos, futuro, salvos por sua vida. Oh, coisa maravilhosa, irmãos, que coisa maravilhosa. Irmãos, na volta de Cristo, vai haver, como eu disse, a transformação do nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de Cristo. Deixa eu ler com você 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Eu quero ler isso com você. Eu quero ler no telão. Diz assim: agora, irmãos, essa é a primeira carta do Novo Testamento. Agora, irmãos, é Paulo falando. Não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram. O que estava acontecendo nessa igreja é que os irmãos estavam partindo, morrendo. E alguns irmãos, por serem novos na fé, estavam ficando em profunda tristeza. Certo? Eles eram novos, crianças em Cristo. E quando eles perdiam um pai, uma mãe, um parente, não é? É certo que você se entristece, não é? Cada um de nós, eu já perdi, você também, alguns de vocês, né? Vocês sabem que isso causa tristeza? O meu irmão morreu no dia do meu aniversário. Às 2h40 da manhã o telefone tocou, eu atendi. E era um comunicado que ele havia morrido. Foi triste? Claro. Mas eu entendi que no sábado anterior, eu estava no casamento do Henrique e Tamires. E eu me extravasei em alegria. Foi onde foi, Tamires? Foi onde foi, Henrique? Meu Deus do céu. Me extravasei em alegria. Foi um ambiente tão bom. A gente foi para o casamento, a gente bagunçou o casamento dos dois. Se é que você me entende. Mas foi uma farra, uma festa, uma alegria. E maravilhoso demais. E eu me vi possuído de uma alegria muito forte. Para na segunda-feira eu receber aquela notícia. Você entende? O especialista em consolar não é Carlos, não é Léo, não é Carla, não é Valdemir, não é Marcos. O especialista sempre será o Espírito Santo. Por mais que você chegue diante de uma pessoa, meus sentimentos, olha rapaz, que você precisar de mim, pode contar comigo. Mas quem vai consolar de fato é o Espírito Santo. Amém? Ele é o Consolador. Esse título é dele. Essa função é dele. Consolar os crentes. E Paulo então começa a dizer para essa igreja: ora, meus irmãos, eu não quero que vocês se entristeçam como aqueles que não têm esperança. E ele vai continuar dizendo: porque cremos que Jesus morreu e foi o que, irmãos? Ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos que já morreram. Segura aí, Henrique. Essa é a nossa alegria. Saber que aquelas pessoas que morreram em Cristo ressuscitarão. E deixa eu te dizer uma coisa: no arrebatamento eles serão ressuscitados e transformados primeiro do que nós, os que estivermos vivos. Agora para pensar, gente. Quantas pessoas já morreram em Cristo? Durante esses mais de 2000 anos. Agora você imagina isso, no arrebatamento, essa turma toda sendo ressuscitada e transformada, e a gente na fila de espera. Você entende? O poder que tem o Espírito Santo, que isso é a missão do Espírito Santo também. Amém? Um dia eu estava lendo uma matéria sobre como é que é aquelas bases que ficam no meio do mar, aquelas bases de porta-aviões. E eu li que havia um porta-aviões que ficava anos sem se reabastecer por conta de reator nuclear, e eu fiquei admirado. Agora, mais admirado é saber que o Espírito Santo vai pegar todas as pessoas de todos esses anos e ressuscitar. Amém? É glorioso demais. E Paulo continua dizendo, vamos, Henrique.
Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, o que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Eu já disse isso. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando. Eita, eu não sei como é que vai. Eu não sei como é que vai ser esse brado, não. Mas eu imagino. Um brado de comando. Que mais? Com a voz de arcanjo. Você e eu não sabemos o que é essa voz. E com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. E depois, com Ele, nós, o que ainda estivermos vivos. Então deixa eu falar uma coisa com você. Para com esse pensamento de achar que depois de 60 tu vai morrer. Tem gente que fica, eu estou ficando velho, rapaz, daqui a pouco eu estou morrendo, tem que fazer um plano disso, plano daquilo, daqui a pouco. Rapaz, a Bíblia está dizendo, depois com Ele, nós, os que ainda estivermos vivos. Você percebe que Paulo está se incluindo no versículo? Porque ele esperava Cristo naquele momento. Tem gente que começa a largar a mão de um monte de coisa. Vou trabalhar mais para Jesus não, que eu estou ficando velho, cabelo está ficando branco. Ei, meu irmão, com Deus não tem aposentadoria. Tem não. Enquanto você tiver um coração ensinável, enquanto o seu coração queima, enquanto o seu coração arde para fazer algo para Deus, não tem aposentadoria. Ok? Essa era a posição de Josué e Caleb. Cabra macho. Eu tenho 85 anos, dizia Josué, mas ainda estou no vigor dos 40. Ele se fortalecia na palavra. Amém? E se você olhar a Bíblia, você vai ver uma turma da terceira idade fazendo estrago, meu irmão. Amém? Fazendo um estrago. Deus ama a criancinha, o adolescente, o pré, o jovem, e todos os irmãos são úteis na obra do Senhor. Posso ouvir isso, amém? Depois nós, o que estivermos vivos, né? Seremos o quê? Arrebatados, tomados. O mundo vai ver? O mundo não verá. Esse encontro é da igreja. Cristo nos ares, e a igreja atraída como imã. O mundo não verá. Amém? Olha o que diz mais. Seremos arrebatados, volta um pouquinho, Henrique. Seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Não é aí que ele vai pisar no Monte das Oliveiras não, viu? Ok? Isso é na segunda vinda. Vamos mais. Então... gente. Então, meu Deus. Então o que, gente? É o quê? Então estaremos com o Senhor para sempre. Redenção completa. Espírito, alma e corpo. Acabou a limitação do corpo. Hoje o corpo é limitado. Se eu sair correndo aqui, pam, 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 bum, bate para trás. Porque o corpo tem essa limitação. Mas a Bíblia diz que Jesus, com o corpo ressuscitado, fez o que com a parede? Jesus atravessou a parede. Jesus não perguntou onde era a maçaneta, não. Ele atravessou. Amém? A Bíblia diz que nós vamos ter o corpo igual dele. Igual dele. Acabou a canseira, Edson. Acabou ficar mancando. Acabou, zerou. Acabou tatuagem, acabou piercing, acabou defeito. Acabou. Corpo transformado, redenção completa. Amém? Esse é o nosso Pai.
Esse é o nosso Deus que nos ama de uma forma tão maravilhosa. Sabe, irmãos, eu disse isso e volto a dizer, pastor Hélio foi inspirado mesmo em colocar esse tema de redenção, para que a gente valorize esses assuntos, essas coisas. Amém? Isso é importante demais. Isso é importante demais. A conclusão da nossa redenção. Deixa eu ler para você aqui. Romanos capítulo 8, versículo 11, eu quero ler e caminhar já para encerrar. Amém? Queria que o pessoal do louvor já chegasse para cá. Romanos capítulo 8, versículo 11 diz assim: E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. Você está aqui? Efésios capítulo 4, versículo 30 a 32, diz o motivo pelo qual Deus nos selou com o Espírito Santo. Amém? Eu quero que você preste atenção nisso. Olha o motivo pelo qual você recebeu o Espírito Santo. Você passou pelo novo nascimento, você recebeu o Espírito Santo. Amém, gente? Não é isso? Amém, gente? Você recebeu o Espírito Santo. Não é isso, Elisângela? Recebeu. Eu recebi Jesus, eu recebi o Espírito Santo, agora mora dentro de mim. Mas existe algo que é a plenitude. Diga plenitude. Diga de novo a plenitude. O que é a plenitude, Carlos, do Espírito Santo sobre mim? É você ser cheio, transbordante. É você não acostumar com somente a presença dele em você. É o algo mais. Amém? O batismo com o Espírito Santo é essa plenitude que você recebe. Existem pessoas que passam tanto tempo na igreja, e não se interessa, não se atira, não se avança para receber o batismo com Espírito Santo. Passam anos. É preciso desejar isso. Porque a Bíblia diz assim, ó: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, no qual fostes selados, no qual fostes selados, no qual fostes selados para quê? Para o dia da redenção. Deus separou um dia, meu irmão. Ele separou um momento para Ele fazer a redenção do seu corpo. Isso vai acontecer com a igreja na totalidade. Deus vai fazer a redenção do teu corpo. E quem é o responsável por isso, Jean? O amado Espírito Santo. Por isso Paulo está tendo um cuidado e está dizendo: gente, pelo amor de Deus, não entristeça ele não. Não deixa ele triste não, porque ele está em você e ele é o responsável em fazer a redenção do seu corpo. Amém? Você fica mais sensível quando você fica sabendo dessas verdades, não é? Você fica com cuidado com o Espírito Santo. Você começa a ser tomado de uma consciência da presença. Eita, rapaz, o Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo mora em mim. E Ele está em mim porque Ele vai ser o responsável em fazer a redenção do meu corpo no dia do arrebatamento da igreja. Você está vendo e percebendo que redenção tem tudo a ver com o Espírito Santo, redenção tem tudo a ver com Deus, redenção tem tudo a ver com Jesus, amém? Tudo isso por causa de você. Ah, gente, João capítulo 15, versículo 9, coloca aí, Henrique, por favor. Deixa eu te mostrar uma verdade poderosa na palavra, em João 15, 9. Olha o que diz essa verdade, irmãos. Você precisa pegar essa verdade. Olha o que diz João 15, 9, uma verdade extraordinária. Preste bem atenção, hein?
Eu os amei. Quem é que está falando, gente? Quem? Isso, diga mais alto. Jesus está falando. Eu os amei. Como o quê? Presta atenção. Como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Então Jesus está falando, eu amo tanto vocês. E eu amo vocês do mesmo jeito que o Pai me amou. Jesus te ama igual Deus ama Jesus. Isso é forte, não é? Isso é tão forte que dá vontade de cantar. E você pode ficar de pé. E baseado nisso, nessa preciosa redenção, vamos louvar, vamos cantar um louvor que vocês queiram cantar e que essa verdade dessa palavra fique gravada no seu coração, no seu corpo. Aleluia, cante, cante. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, queridos, hoje quando nós estávamos aqui na oração das 18 horas, eu percebi o Espírito Santo nos inclinando a orar por pessoas enfermas.
Amém? É uma responsabilidade nossa cuidar do nosso corpo, não é, gente? Eu mesmo estava um tanto devedor nisso. E eu me matriculei numa academia. Eu esperava você mais alegre, né? Matriculei numa academia, gente. Vou fazer musculação. Amém? E aí eu escolhi uma academia com uma pessoa que vai me orientar bem, para me fazer certo. Eu gosto de fazer certo. Vou começar agora dia 30. É o nosso papel cuidarmos do nosso corpo. Amém? E melhor que isso é fazer quando não há nada te incomodando. Faça agora. Cuide do seu corpo. Amém? Faça algo. Faça alguma coisa. Ah, eu estou com plena saúde. Ei, mas tem pessoas que precisam de você. Você é saudável, você vai viajar mais. Você vai evangelizar mais. Amém? Porque tem saúde no corpo. O espírito está pronto, mas seu corpo precisa receber essa energia maravilhosa. Amém? Eu sei que tem irmãos aqui que malham, né? Eu sei que tem irmãos aqui que já estão envolvidos nisso. Eu vou fazer isso com muita seriedade. Amém? A intenção não é de ficar de bombado, né? Naquela coisa, né? Isso é para o Jean ali, que é, né? Mas eu preciso cuidar do meu corpo. Irmãos, não espera você ficar febril, doente, dependendo de A e B. Faça alguma coisa. Mas se por acaso, de repente, você não teve esse cuidado, amém, Angle? Não é isso, Angle? Se você não teve esse cuidado, e de repente você está passando por uma debilidade física, nós vamos orar por você aqui agora. Amém? Para que você receba no teu corpo físico a cura que você precisa. Se você é uma irmã, Carla vai impor as mãos aqui e vai orar por você. Se você precisa de oração, a porta está se abrindo, o Espírito Santo abriu isso no culto e é a hora de você receber do Senhor. Carla, por favor, se posiciona aqui. Se você é uma irmã, chega para cá, para a próxima Carla. Amém? Se você é um homem, pode posicionar aqui, eu vou orar por você. Nós vamos impor as mãos sobre você e você vai receber do Senhor a cura no seu corpo físico. Se está tudo bem com você, meu irmão, você fica aí tranquilo, orando. Você não fica assistindo, você fica na expectativa. Tá bom? Isso, pode chegar para cá, meu irmão. Esse é um momento maravilhoso. Enquanto o Ministério de Louvor ministra uma canção, nós vamos orar por esses irmãos. Amém? E nós temos a certeza que o Espírito Santo, Ele, o amado Espírito Santo, Ele vai manifestar o seu poder neste lugar. Amém? Mas não é para você ficar assistindo, olhando para mim, não. Você vai ficar aí orando. Você que já ora em línguas, começa a estar orando em línguas. Amém? E o ministério tocando essa canção, nós vamos orar por essas pessoas. Aleluia, eu queria que você fechasse os seus olhos. Amém? Que você mantivesse uma concentração, um foco. A direção está sobre esses irmãos. Nós vamos colocar as nossas mãos, amém? E declarar cura. Nós vamos dar um brado para essa enfermidade, para aquilo que está acometendo nossos irmãos. Isso, vai orando aí, vai orando. E carabarabara chequetequeque blablabarraço rocondon checaramanahase bababarrache grostocotoromanamahache carabarrace chocoroboho checarabaha e cachocho mahabarras. Eu declaro sobre a vida do meu irmão a cura se materializando, a cura chegando.
seja onde for, seja na localidade que for, em nome de Jesus, nós declaramos curados e sarados pelo poder da palavra. Sua palavra diz verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas doenças e enfermidades, o castigo nos traz a paz está sobre Ele, em suas pisaduras somos sarados, separados. Saúde em todo o corpo, saúde em todo o teu corpo, provando da saúde, provando de saúde divina, receba a tua cura em nome. Hey! Sim, o meu coração. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Deus poderoso. Pai, eu te agradeço por esta noite. Oh, aleluia. Eu te agradeço por essa noite, Pai. Eu te bendigo nesta noite, nós te exaltamos. Pai, obrigado por essa igreja que nós estamos inseridos. Nós amamos a nossa igreja local. Nós amamos esse povo que é amado pelo Senhor. Pai, nós declaramos, Pai, que esta semana vai ser uma semana maravilhosa, vai ser uma semana poderosa na vida desses irmãos. Pai, eu oro para que esta palavra esteja arraigada, fundamentada e impregnada no espírito desses irmãos. Eu declaro que aquilo que não estava funcionando volte a funcionar. Eu declaro que aquilo que já estava funcionando ganhando mais velocidade, Pai. Recebe, Pai, este culto, Pai, dedicado a você, Pai. No nome de Jesus eu declaro uma semana de boas notícias, boas realizações, tudo acontecendo porque você nos amou primeiro, Pai. Obrigado, Pai.
nós te amamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Pai.